CBN Saúde hoje para conversar com o Dr. Paulo Correia, pneumologista, coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Dr. Paulo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Bruno Belo, bom dia, Mariana, bom dia, ouvintes. Só começando a linkar com a sua fala, Bruno, Sim. Tem um ditado antigo que diz, numa casa em que falta comida, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então eu gostaria de apoiar o seu relato equilibrado, não é? O médico que está nessa situação de urgência, ele passa um enorme estresse, né? Ele vê a desorganização do sistema, ela deságua no herói anônimo que é o médico que está de plantão. Então foi uma fala muito equilibrada, eu queria parabenizar você por ela. Muito obrigado, doutor Paulo. Acho que tem que ser uma pauta de todos nós, né? Bem, hoje aqui a gente vai falar sobre o Dia Mundial Sem Tabaco, que é uma guerra constante. Aos poucos, doutor Paulo, a sensação que eu tenho é que a gente tinha conseguido avançar bastante nessa guerra, vencendo o tabagismo, mas de uns tempos para cá, até pela invenção de novas formas de convencimento para que os jovens fumem, essa guerra vem ganhando novos contornos. Eu estou falando do cigarro eletrônico, do tal, daquele cigarro de pendrive que o pessoal usa aí, que eu não sei nem direito o que é isso, do tal do narguilé, ou narguilé, que apareceu com muita intensidade. E vi uma reportagem hoje, inclusive, de algumas pessoas aderindo ao tal fumo de rolo para fazer com o próprio fumo que você compra, achando que aquilo lá pode ser um pouco mais saudável, mas também não é, não, doutor Paulo? Então a gente está novamente tendo que brigar contra isso tudo. Exato, Bruno. O que existe é que as indústrias tentam sempre se reinventar e toda reinvenção da indústria, ela traz um novo produto, chamando esse produto de bonzinho. Nos anos 50, quando se associou o cigarro com câncer de pulmão, o cigarro bonzinho era o cigarro com filtro. Não, o filtro vai fazer a proteção do fumante. A gente sabe que ele foi incapaz de proteger contra câncer de pulmão e outras doenças. Depois passou o seu cigarro de baixos teores, ultra baixos teores e assim por diante. O cigarro eletrônico, ele vem acompanhando uma perspectiva da geração do século XXI, que é uma geração que o cigarro convencional, com monóxido de carbono, fedia, não fazia link com essa geração, até mesmo pelo que você relatou, pelas campanhas de saúde pública que nós fizemos, associando o cheiro com a poluição do ar, com o monóxido de carbono que sai do escapamento do carro. Então a indústria transvestiu esse produto novo como um produto aparentemente clean, não é um produto que sempre a indústria procura fazer estratégia de disseminar mitos errôneos, o mito errôneo que existe extremamente disseminado em redes sociais, e não é só em redes sociais. Por exemplo, Johnny Depp e Angelina Jolie no filme O Turista, ele está indo para Veneza, Angelina Jolie senta e ele fala assim, não preocupa não, eu estou fumando isso aqui, mas é só vapor de água. Catherine Hegel vai no David Letterman e fala que ela está basicamente umidificando o ambiente, que é só vapor de água. Então, essas estratégias de disseminação de mitos são mais de 80 substâncias químicas, gente. Não fede igual o cigarro convencional, mas tem substância química lá. O propileno glicol e a glicerina vegetal, ao serem aerosolizados, eles produzem substâncias cancerígenas, como o formaldeído, por exemplo. Então é um engano achar que esse cigarro maquiado com carinha de bonzinho, é bonzinho de verdade. Ele não é bonzinho, a gente pode falar sobre os malefícios dele. Não tem como falar em tabagismo seguro, né, doutor Paulo? Essa é uma grande questão que a gente tem que colocar um ponto final, não existe isso, né? Qualquer forma de consumo de tabaco e ou nicotina fumada, ela é inseguro. Existe uma grande preocupação na comunidade respiratória mundial da aquisição de uma grande fabricante de dispositivos inalatórios, uma firma inglesa que produz essas bombinhas para vários laboratórios, por uma empresa transnacional de tabaco. Então vejam vocês,
essa empresa está adquirindo a tecnologia de deposição de medicamentos para poder fazer a próxima geração de produtos que vão provocar dependência química. No cigarro eletrônico, por exemplo, o propileno glicol nunca tinha sido testado em humanos por via inalatória, mas o propileno glicol e a glicerina vegetal que são usados para levar a nicotina para o fumante, eles são importantíssimos, porque os dois geram o acetaldeído. O acetaldeído é uma substância que ajuda a nicotina a produzir a dependência. Qualquer forma de droga fumada, gente, é uma forma de uso pesado de droga. Quando a gente vê alguém se injetando heroína, por exemplo, a gente fala, nossa, isso é uma forma de uso pesado. A gente tem que acostumar que droga dada por via inalatória é uma forma de uso pesado. A capacidade de uma droga provocar dependência tem a ver com a velocidade com que ela atinge o sistema nervoso central. E vejam vocês, para a nicotina, em 6 segundos depois de fumada, ela está no sistema nervoso central. E ela tem uma capacidade em si, que é inata da droga, de provocar dependência. Então, é uma droga com alto poder, a segunda maior droga com maior poder de causar dependência. O trio parada dura é a heroína, a nicotina e a cocaína. Bom, deixa eu trazer aqui alguns dados. Olha só, em 9 meses, a Vigilância Sanitária aqui do Distrito Federal apreendeu mais de 3.000 cigarros eletrônicos. O uso do produto não é proibido, mas a venda dele é. E não é difícil, né, a gente ver lojas que vendem cigarros eletrônicos, não é difícil encontrar pessoas nas ruas usando esses aparelhos. Doutor, na sua opinião, a fiscalização pode ser melhorada? De que forma? Em muito. Então, só para tornar claro para o nosso ouvinte, a Resolução 46 de 2009 da Anvisa, ela proíbe a comercialização, propaganda, venda do dispositivo inteiro, acessório, refil, proíbe a venda de qualquer coisa. Entretanto, como a gente tem uma tradição do Brasil de não fazer fiscalização adequada, exemplo, venda de cigarro avulso. Pesquisa Nacional de Saúde Escolar 2019, pegaram jovens de 16 a 17 anos, que teoricamente não podem comprar maço de cigarro, que é acima de 18 anos, e perguntaram para eles, quantos de vocês compraram? 38,5% tinha comprado cigarro avulso. Então, se não há fiscalização, a indústria é graça. Então, é preciso haver fiscalização efetiva, os agentes fiscalizadores têm que ser múltiplos, tem que ser Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Vigilância Sanitária, Municipal, Estadual, enfim, tem um conjunto de entes de fiscalização que tem que entrar e fiscalizar. Em inglês nós chamamos isso de enforcement. A gente tem que dar força à lei, e o que dá força à lei é a fiscalização, porque essa sensação que pode tudo, que pode comprar cigarro avulso, faz com que o usuário seja estimulado a usar esse produto. Então, te respondendo, Mariana, além da fiscalização efetiva para fazer o enforcement, nós precisamos de campanhas educativas para explicar para os nossos jovens, olha, não é só vapor de água, tem mais de 80 substâncias químicas. Olha, o cigarro eletrônico já foi associado com doenças graves, como a EVALI, né, a doença respiratória aguda grave associada ao uso de dispositivos eletrônicos de fumar, aparece muito com a Covid e mata. Se não mata, aleja, a pessoa fica inválida do ponto de vista respiratório, às vezes precisa de transplante, ela pode também dar dano cardiovascular, angina, infarto, derrame. Então, essas campanhas educativas são muito necessárias. E ainda mais, Mariana, precisamos usar as plataformas onde o jovem está. Onde o jovem está? O jovem está nas redes sociais. E aí quem conversa nas redes sociais com o jovem são influencers, são pessoas que são pagas pela indústria para poder fazer apologia e disseminar esses mitos. Então nós precisamos de influencers do bem que vão divulgar informações corretas para os nossos jovens. Precisamos não só de campanhas, né, públicas, na internet, nas escolas, educação, precisamos disso tudo. Bom, os dados da OMS, né, mostram que o tabagismo mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Mas, doutor, eu queria que você comentasse também sobre o fumo passivo, né? Também é um risco grande, né? É um risco enorme. Hoje, 31 de maio, está se trabalhando globalmente os impactos ambientais do tabagismo. Então, entre os impactos ambientais do tabagismo, nós temos o tabagismo passivo. E nós temos tabagismo passivo de duas ordens.
O tabagismo passivo que a gente está acostumado é aquele da pessoa fumar num ambiente que tem outra pessoa. E existe um terceiro tipo de tabagismo, que é o tabagismo de terceira mão, que foi descrito por um pediatra americano chamado Winnicott. Eles fizeram vários estudos mostrando que quando você fuma no seu ambiente doméstico, por exemplo, você tem uma criança, o vapor, né, a fumaça do cigarro com as suas substâncias químicas se deposita no chão, nos móveis de madeira, etc. Se você abrir a janela ou ligar o ventilador porque está calor, Brasília é muito quente, essas substâncias se reexpandem e aquilo que está no chão contamina o brinquedo da criança e a criança, inclusive, é exposta àquelas substâncias químicas também engolindo essas substâncias. Então, o tabagismo passivo é a terceira causa de morte evitável no mundo e o tabagismo ativo é a primeira causa de mortalidade prevenível. Doutor Paulo, para quem já está nessa situação, qual é a melhor forma de deixar o tabagismo? A literatura já traz algo consolidado de estratégia para essa pessoa largar o cigarro? Sim, procurar o profissional de saúde e pedir ajuda para poder parar de fumar. Nós, profissionais de saúde que lidamos com tabagismo, estamos preparados para usar uma diversidade de referenciais teóricos para poder ajudar o paciente. Por exemplo, a entrevista motivacional de Miller e Ronick, que nos ensina como acolher esse paciente de forma adequada, entender na fase, o processo de mudança dele, onde que ele está. Então, se ele está pré-contemplador, aquele que não está pensando em parar nos próximos 6 meses, nós temos um conjunto de medidas, de ações que nós tomamos para mover esse paciente para a contemplação, que é a fase que ele vai efetivamente estar pensando em parar de fumar, e o paciente que já está pensando em parar de fumar, nós damos força ao desejo do paciente. Então, nós ensinamos técnicas de manejo de fissura, técnicas comportamentais, planejar o dia D, utilização de medicamentos para poder diminuir o desconforto, utilizamos o acompanhamento com técnicas de prevenção de recaída. Então, esse bojo permite ao paciente ter mais conforto. Como fazer uma comparação grosseira, digamos assim, a mulher pode ganhar o neném com anestesia ou sem anestesia. Parar de fumar é a mesma coisa. A gente pode parar de fumar com anestesia ou sem anestesia. Sem anestesia, tentar bater a cabeça sozinho. A maioria dos pacientes são de 5 a 7 tentativas para poder parar de fumar. Quando você procura um profissional habilitado, ele vai usar todas essas técnicas que eu mencionei e vai fazer com que você passe pelo desconforto da síndrome de abstinência de uma forma mais tranquila, vai te ajudar a identificar pensamentos automáticos, o lado seu que fala pela não mudança, que às vezes cria armadilhas. Então, tudo isso é feito no tratamento de cessação do tabagismo. Pessoa que para de fumar, eu queria que você falasse um pouco sobre os danos, assim, ela consegue reverter todos os danos causados pelo tabagismo? Então, Mariana, o tabagismo é uma caderneta de poupança de doença. Assim como ele vai se acumulando, não é como se fosse um copo d'água que transborda. Quando uma doença aparece, ela ficou, digamos assim, escondida debaixo da água, como se fosse um iceberg, durante muito tempo. Ela eclode depois de um tempo variável de uso para cada um dos desfechos a cada uma das doenças relacionadas ao tabagismo. Então, o que acontece? Quando você para de fumar, por exemplo, a função pulmonar que você perdeu durante o período que você era tabagista, você não ganha de volta. Em compensação, a perda da função pulmonar começa a se processar numa taxa igual ao do não fumante, da pessoa que nunca fumou. Então, isso é uma boa notícia. Então, assim, a notícia, existem estudos epidemiológicos, como o de Richard Doll, que mostra, por exemplo, se você parar de fumar até os 35 anos de idade, você não tem perda da quantidade de vida. Então, eu diria para vocês, pare o quanto antes. Quem não começou, não comece. Cigarro eletrônico não é bonzinho. Quem não começou, não comece nada, não comece cigarro eletrônico, narguilé, nem nada. E quem já está fumando, procura profissional de saúde para poder parar o mais rápido possível. O que o cigarro faz? Ele é uma caderneta de poupança de doenças, de múltiplas doenças, e vai fazer com que você diminua a sua expectativa de vida e, o pior, vai aumentar aquele período final de qualidade de vida ruim que as pessoas têm. Uma pessoa, no final da vida, ela tem um período de qualidade de vida bem reduzido. Um paciente que tem doenças tabaco associadas, ele acaba alongando esse período de desconforto. A gente conversou aqui hoje com o Dr. Paulo Correia,
Muito importante aqui a fala desse Dia Mundial Sem Tabaco. Doutor Paulo, muito obrigado, um grande abraço, até mais. Um grande abraço a vocês e aos seus ouvintes, agradecendo o espaço, e fica a mensagem para a Anvisa. Anvisa, faça a coisa certa e proíba em definitivos os danosos e enganosos cigarros eletrônicos no país. Cigarro eletrônico é cigarro, proíbe, Anvisa. Muito bem, doutor Paulo, valeu, até a próxima. Até a próxima, bom dia.